Amigos e irmãos, vamos começar agora no capítulo 3 do livro do Joel, do profeta Ioel. Aqui, Jeová, Adonai, continua respondendo o profeta Joel e continua respondendo a nação de Judá. A resposta do Senhor começou no versículo 18 do capítulo 2 e estende até o capítulo 3, versículo 21 da nossa Bíblia. Da Tanakh estende-se até o capítulo 4. O capítulo 3 da Tanakh começa no nosso versículo 28 e vai até o versículo 32. E o capítulo 4 do livro de Joel, da Tanakh, corresponde ao nosso capítulo 3, que vai do versículo 1 ao versículo 21 da nossa Bíblia. No capítulo 3, versículo 1, Deus começa tratando primeiro ao judeu e depois às nações gentílicas, aos gentios. Então, versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Observe, aqui Deus está falando que Ele mudará a sorte de Judá e de Jerusalém. Aqui é um evento futuro. E é este evento futuro que o profeta Sofonias também falou. Vamos aqui no capítulo 3, versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz Adonai. Então aqui mostra, como já expliquei no profeta Sofonias, as grandes bênçãos e a restauração que Deus fará de Judá, Jerusalém e dos judeus dentre todas as nações da face da terra. Então aqui no versículo 1 do capítulo 3 do profeta Joel, Deus está repetindo o que ele também falou para Sofonias, que fará de uma grande nação e grandes bênçãos virá sobre Judá, Jerusalém, sobre os judeus primeiro e seguido para todos os gentios crentes no Messias de Israel, Mashiach e Yeshua. Aqui também nós podemos entender o cumprimento profético daquilo que Deus prometeu aos judeus quando estava ali para entrar na Canaã durante o período do deserto, em Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Elohim, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aqui, ou seja, aqui começa a restauração espiritual nacional de Judá, Jerusalém, o que nós conhecemos hoje por Israel. Então aqui Deus fará deles agora uma nação poderosa. Eles agora serão cabeça e não mais a cauda das nações. Jerusalém será a capital do mundo. Versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharão por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Observe, aqui o versículo 2 mostra um plano escatológico muito maior do que as palavras que comportam aqui no versículo 2. Mas apenas farei um pequeno resumo desses acontecimentos. Aqui Deus está dizendo que Ele vai juntar as nações gentílicas e fará descer ao vale de Josafá. Observe, aqui neste versículo, aqui nessas etapas, está falando da batalha do Armagedon. O que seria isso? Seria batalhas onde Deus agora vai finalizar a destruição dos gentios ímpios por causa do que eles fizeram com os judeus. E também ele tratará aqui no processo final com os judeus ímpios, que também tomará o mesmo caminho que os gentios ímpios, a condenação. Aqui há 8 fases na batalha do Armagedon. Eu não vou detalhar e não vou falar, porque é um processo
que exige um pouco de mais tempo. Então, este processo que Deus está falando aqui, que o Senhor Yahweh está falando aqui, são 8 fases que culminará na restauração de Israel. Então, essas 8 fases, primeiro começa com as nações sendo reunidas no norte de Israel, perto do vale de Meguido, e o exército será deslocado até o vale de Josafá, onde Yeshua HaMashiach julgará os gentios crentes, julgará os gentios não crentes, julgará judeus crentes e os judeus não crentes. Os crentes entrarão para habitar no reino milenar, na Jerusalém restaurada. Os ímpios serão condenados ao inferno. Ali entrarei em juízo, como diz aqui no versículo 2. Aqui mostra exatamente o papel de Yeshua. Ou seja, o juízo aqui no hebraico é shefet, que significa pleitear. Significa que aqui o Mashiach, Yeshua, ele terá o papel de julgador, de juiz e também como advogado. Ele agora vai julgar as pessoas. Ele julgará e também fará o papel de advogado para aqueles que foram salvos através do Messias de Israel. E para também julgar e para advogar contra os que serão condenados. Mas aqui, ainda no versículo 2, Adonai aponta as razões por que as nações gentílicas estão sendo ajuntadas e julgadas. E aqui ele explica as razões. Primeiro, por causa do meu povo, que inclui judeus, primeiramente, e segundo, gentios crentes. Da minha herança, ou seja, um segundo ponto, por causa de Israel, por questões territoriais. E este povo também agora inclui, porque pegaram os judeus e espalharam eles dentre os povos. Agora Deus está tratando aqui dos judeus que foram tirados da sua terra de Israel e espalhados dentre todas as nações do mundo. E agora fala da quarta parte da razão do julgamento, que eles repartiram Israel e dividiram entre as nações. Ou seja, aqui Deus está tratando agora a causa territorial de Judá, de Jerusalém, o que hoje nós conhecemos por Israel. Então observe no versículo 2, o julgamento que o Mashiach fará para todas as nações gentílicas é por causa do meu povo, judeus crentes e gentios crentes. Trata da herança de Israel, onde os judeus foram espalhados dentre os povos. E por fim, sobre questão territorial, que pegaram Israel e dividiram pedaços de terra para si, sendo que essas terras eram para os judeus crentes e para os gentios crentes que participarão com os judeus dessa promessa. É importante notarmos que aqui no versículo 1 e 2 trata com os gentios. Então Deus permitiu que os gentios tivessem uma autonomia durante determinado tempo, e essa autonomia agora será tirada pelo próprio Mashiach, pelo próprio Yeshua HaMashiach, e ele entregará de novo essa autonomia aos judeus, onde ele governará sobre os judeus crentes e onde ele governará sobre os gentios. Então, o que outrora Jerusalém era tratada como uma terra entre várias nações, agora Deus tirou a autonomia das nações e entregou de novo para os judeus. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, que é chamado de Tempo dos Gentios. Nós vamos agora para o livro de Lucas, na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, capítulo 21, versículo 24.
cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então aqui mostra que os gentios pisarão, maltratarão Israel e os judeus. E também os seguidores do Machia. Até que se cumpra o tempo dos gentios. Ou seja, enquanto Deus permitir que eles maltratem, persiguem os judeus, enquanto eles dividam o território de Israel, Deus permitirá, mas ele vai cessar isso. E ele cessará isto justamente quando ele vir para tomar a autonomia dos gentios, e ali ele vai condenar os gentios ao inferno. E só prevalecerá os gentios que foram salvos através do Machia, Yeshua HaMashiach. Então esse tempo dos gentios é um tempo que ele persistirá durante o dia do Senhor, durante os eventos apocalípticos, e esse dia cessará quando o Machia virá sobre Israel, sobre Jerusalém, e onde ele entregará agora a posse de Israel aos judeus e aos gentios crentes. Vamos ver isso também em Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 38. Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem Elohim do céu conferiu o reino, o poder, a força, a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Então aqui está falando sobre a Babilônia. Aqui está falando que Deus entregou para que os judeus fossem entregues para a Babilônia. E aqui começa o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios começa neste período de Daniel, durante a Babilônia, e ele vai até o final, onde o Machia vem para entregar agora a chave de Israel para os judeus crentes e para os gentios crentes. E ali se cessa o tempo dos gentios. E ali o Machia vem para julgar todos os gentios que perseguiram, que maltrataram, que venderam e praticavam idolatria durante todo esse período gentílico. Também nós vimos isso em Romanos 11, 25, na Brit Hadashah, no livro que o Rav Shaul escreveu. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmo, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aqui, no livro de Romanos, diz que o tempo do gentio vai durar até que a quantidade de gentios sejam salvos através do Messias de Israel, quando Deus voltará mais uma vez para os judeus e salvará Israel durante a sua vinda e estabelecimento do reino milenar. E por fim, Apocalipse, na Brit Hadashah, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Elohim, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi-lhe dado aos gentios, estes por 42 meses, e calcarão aos pés a cidade santa. Versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Não vou detalhar todo o significado desses 3 versículos, mas vou resumir. Aqui no versículo 2 está tratando do santuário, do templo que foi construído durante o dia do Senhor. E aqui
os gentios têm acesso a esse templo e eles profanam este templo. Então aqui Elohim está dizendo que eles, além de profanar, eles têm acesso, e aqui Deus está permitindo que durante 42 meses eles terão acessos e ainda dominarão ainda de uma influência política, econômica e religiosa ainda Judá e Jerusalém. E aqui no versículo 3 é onde entram as duas testemunhas para que profetizem sobre Judá, Jerusalém e as nações durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, expressando dor e tristeza pelos acontecimentos. Essas duas testemunhas, alguns falam que é Elias, que é Moisés, ou Elias e Enoque, ou podem ser dois judeus que Deus vai levantar neste período. Mas não vou entrar neste detalhe escatológico agora. Aqui no versículo 2 também diz que refere-se aqui a 42 meses. E no versículo 3, 1260 dias. Vou aqui pegar minha calculadora para dar uma resumida do que seria isso. No livro de Daniel, capítulo 9, fala das 70 semanas de Daniel. Cumpriram-se profeticamente 69 semanas. Sobrou uma semana, que é a 70ª semana. A 70ª semana, ela é 7. De 7 dias. Então cada dia representa um ano. A 70ª semana de Daniel equivalem a 7 anos. Então, são 7 anos vezes 360 dias, que é a quantidade de dias do calendário profético aqui, bíblico, onde Jeremias e Daniel enxergavam como 360 dias. Então, são 7 anos vezes 360 dias, equivalem a 2.520 dias. Então, a 70ª semana de Daniel, o total são 7 anos, que equivalem a 2.520 dias. Aqui no versículo 2 está dizendo que durante 42 meses os gentios terão acesso a Jerusalém e ainda ao templo. E é depois desses 3 anos e meio que o falso líder, um falso Messias, vem e dirá que ele quer adoração de todas as nações e dos judeus. Então, 42 meses significa que é durante 3 anos e meio eles terão acesso, que equivalem a 1.260 dias. Que, ou seja, são 3 anos e meio vezes 12 meses, que equivalem a 42 meses. Então, eles terão acesso durante 3 anos e meio, que eu multipliquei por 12 meses cada ano, deu 42 meses. Então, eles terão acesso a o templo e a cidade de Jerusalém durante 42 meses, que equivalem a 1.260 dias. Então, após esses 1.260 dias que eles têm acesso a Judá, Jerusalém e ao templo, onde esse falso Messias ele exigirá adoração de todas as nações, neste tempo também vai surgir 2 testemunhas, que também profetizará durante 1.260 dias. Então, são 7 anos dividido em 2 etapas de 1.260 dias. A primeira parte é 1.260 dias, onde os gentios irão ter acesso ao templo, a Judá, a Jerusalém. Esse falso Messias se assentará no trono e exigirá das nações adoração. Neste tempo, levanta-se as 2 testemunhas, que vai para a segunda metade dos 1.260 dias, e eles profetizarão contra esse falso Messias, e onde eles chamarão os judeus e os gentios a se arrependerem e buscarem o verdadeiro
Deus de Israel, Al-Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então, o total de 1.260 dias da primeira parte, do 1.260 dias da segunda parte, equivalem a 2.520 dias, que equivalem a 7 anos, que equivalem a uma semana de Daniel, que é a 70ª semana. Por quê? Durante os 1.260 dias primeiros, este líder, esse falso Messias, fará uma aliança de paz com Israel e com todas as nações da terra. Então haverá uma paz falsa. Depois ele se manifestará e exigirá adoração. E aí quebra-se essa aliança de 7 anos que deveria durar a paz, durar a paz de 7 anos, uma falsa paz, e ele vai quebrar essa aliança após 3 anos e meio, ou seja, após 42 meses. E ali ele chamará as nações para exterminar os judeus da face da terra. E Deus fará com que isso realmente aconteça. Eles comecem lá no vale de Meguido, se juntem lá e caminhem até o vale de Josafá, onde Yeshua HaMashiach descerá visivelmente para todas as nações e exterminará todos esses ímpios da face da terra. As duas testemunhas que está dizendo aqui no versículo 3, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que um deles também pode ser Enoque, mas por fim no versículo 6 diz o seguinte: essas duas testemunhas terão autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Terão autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então aqui é apenas um resumo dos eventos do dia do Senhor, dos eventos que nós consideramos como os dias apocalípticos. E aqui terminamos nossa primeira parte do capítulo 3 de Joel. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.